Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll Boa noite, meus amigos. Estou começando mais um Bia Talks e a nossa convidada de hoje é a Valentina Djuma. Ela vai estar falando aqui sobre a mulher na sociedade. Para que vocês possam ter acesso à nossa agenda, clica lá no www.beatrizyolanda.com na parte de agenda. Vocês abaixam um pouquinho lá, vão ver lá a parte de agenda. Vocês vão e clica lá em cima que vocês vão ver. Para a semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter aqui a Fabiane Leão, ela que vai estar falando aí sobre mulheres na política. Tudo bem? Então tá certo, vou adicionar a nossa convidada aqui hoje. Só um minutinho. Foi. Estou esperando ela aceitar aqui, ela está aceitando agora. Valentina? Oi! Olá! Aí, Beatriz, um prazer estar aqui com você. Nossa. Gente, é Tentando bom melhorar um demais. pouco a minha iluminação aqui. Ô, Valentina, que prazer estar com você aqui. Você nem imagina. É Nossa, uma muito alegria, prazer. viu, Beatriz, também estar aqui participando dessa live com você e justamente falando de um tema, né, que você escolheu. E quando eu olhei o card, eu fiquei pensando, bom, se nós tivéssemos aí, talvez na década de 40, e estivéssemos com esse tema, a mulher na sociedade, talvez nós estaríamos aqui hoje falando sobre regras de etiqueta, sobre boas maneiras para moças e mulheres. Mas é importante, né, que a gente fale aí sobre a mulher e a sua participação ativa na nossa sociedade hoje, né, atual, contemporânea. Nossa, eu fiquei assim impressionada com você. Você aceitou assim de cara. Eu falei, gente do céu, não acredito, eu consegui. Mas olha, eu acompanhei você, né, durante as eleições da OAB. Eu vi todo o seu interesse em discutir o tema eleições classistas.
de participar, de entender, né, o sistema eleitoral da OAB. Eu acredito que o seu interesse nos aproximou e, sem dúvida nenhuma, o seu convite para mim é uma honra, é uma alegria, né, essa oportunidade de nós batermos esse bate-papo. Tá bom, Valentina, mas agora vamos ao que interessa. Fala um pouquinho de você para depois a gente poder entrar no assunto. Bom, vou me apresentar aqui para todos, todas, todos que nos acompanham e que irão assistir essa live posteriormente, porque ela vai ficar gravada. Eu sou Valentina Jugman, mulher goiana e goianiense. Posso dizer que desenvolvi toda a minha vida profissional aqui também no estado de Goiás. Sou advogada desde 2015, sou professora da Universidade Católica de Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a nossa PUC. Sou também professora da Universidade Federal de Goiás. E atualmente eu estou na disciplina de prática. Então, eu trabalho aí com os estudantes, já no final do curso, com a prática processual civil, Beatriz. Então, é um momento de laboratório, onde nós elaboramos, né, auxiliamos os estudantes, as estudantes, a elaborar as peças processuais. E posso dizer que também na Procuradoria-Geral do Estado, né, onde atuei aí por mais de quase 30 anos, e sou mestre e doutor em Direito, e, portanto, tenho um amor muito grande pela advocacia, pela justiça, e você sabe, né, nos acompanha também, é isso que nos move, é isso que nos motiva, né? O direito, a justiça, o magistério. Então, a minha vida é cheia aí de atividades que nos reenergizam sempre. Bom, nossa, eu fico muito feliz de você ter aceitado e estar aqui falando com a gente sobre esse tema que é super importante, que agora nós ainda estamos no mês da mulher. nas finais, nos 45 minutos do segundo tempo, mas estamos lá. Hoje é dia 31. E eu queria que você falasse agora sobre a mulher na sociedade. O que você acha? Como que está? Bom, Beatriz, se a gente for olhar sobre essa perspectiva, né, como você disse, conquistar. E aí eu vou lembrar, né, da música que você pôs de fundo quando foi divulgar o nosso card, né, essa live aqui hoje, que era uma música bem otimista. Então, quando eu ouvi a música, eu pensei, bom, o nosso bate-papo também tem que ser, vamos dizer, no mesmo ritmo, né, dessa canção maravilhosa. Mas talvez, para a gente entender como é que está hoje, é importante a gente voltar, talvez lá na antiguidade. Né? Eu gosto sempre de falar da Grécia, que, né, todos nós sabemos que foi o berço da democracia, que existia já na antiguidade, na Grécia, aquela democracia direta, onde, vou te falar, os homens, né, os que nasciam na Grécia, podiam discutir as leis, votar as leis. A gente fala aqui, né, em praça pública, mas desde aquela época as mulheres eram excluídas dessa discussão. Então, nós vamos ver aí que tanto no direito romano, como também na Grécia, né, na antiguidade, as mulheres já sofriam aí restrição nos seus direitos. E eu costumo dizer que na Idade Média esse quadro também não melhorou. Tem um fato, né, que alguns eclesiásticos estavam deliberando se as mulheres possuíam almas, ou seja, elas estavam no mesmo pé de igualdade dos animais. E então, desde os primórdios, né, a mulher ela é excluída da política, ela é excluída das decisões importantes aí
né? Portanto, acabam que são os homens que fazem as leis, que decidem as questões mais importantes de uma nação. E isso, sem dúvida, que reflete na participação da mulher, tanto na política, né, tema da próxima live, como também reflete na própria atividade da mulher profissional. Né? Nós temos aí dados estatísticos, por exemplo, do próprio IBGE, que demonstram que as mulheres, tendo a mesma escolaridade, exercendo a mesma atividade, ainda recebe cerca aí de 20% a menos do que o homem. Nossa, muito pouco. A diferença é grande, né? Representa mais ou menos mais de... Eu vou até conferir aqui, porque eu havia anotado esse dado, para a gente também não passar dado aí confuso, né? Mas é como se a mulher ficasse mais de 50 dias ou trabalhando de graça, aliás, mais de 70 dias trabalhando de graça em decorrência dessa diferença salarial. Então, nós temos, né, uma herança que nós devemos superar. Mas, sabe, Beatriz, ontem eu tive uma grata surpresa. Na verdade, eu estava até participando de uma live tratando sobre a participação das mulheres nos tribunais do país. Mas quando terminou a live, eu fui acompanhar os esportes. Eu gosto muito de esporte, apesar que estou praticando muito pouco. Mas acompanhando pela televisão, ontem nós tivemos uma decisão, ou melhor, quartas de final, entre dois times de futebol feminino, o Barcelona e o Real Madrid. E nesse evento nós tivemos um recorde de público, mais de 90 mil torcedores, né, e torcedoras lotaram o estádio, um público maior do que o público, por exemplo, de um clássico, né, do futebol masculino, o próprio Barcelona e o Real Madrid, por exemplo, em novembro do ano passado, enquanto nós tínhamos mais de 90 mil pessoas, nesse clássico masculino, algo em torno de 83 mil pessoas. E aí, sempre nós vemos uma diferença, já que a gente está falando de salários, né? A gente sempre vê uma diferença de salários, até mesmo de divulgação dessas atletas do futebol feminino em relação ao futebol masculino. E muito se justificava na falta de interesse do grande público, né? Por isso o investimento era menor. Mas então, quando a gente está diante de um grande público, como foi esse da última quarta-feira, né? E ainda numa quarta de final, não é nem a decisão do campeonato, a gente vê que talvez desculpas como essa já não sejam mais aceitas pelas atletas, né? Que recebem menos, que têm menos investimento no futebol feminino como um todo. Mas para mostrar, né, as dificuldades que nós mulheres enfrentamos, eu lembro que na época do Getúlio Vargas foi expedido um decreto-lei que proibia, eu não vou dizer especificamente as mulheres de praticarem o futebol, mas que proibia as mulheres de praticarem atividades físicas violentas ou que não eram de acordo, né, com a sua própria, o seu próprio físico. E com uma intenção, segundo, né, a expedição daquele decreto-lei, de proteger as mulheres para que elas pudessem gerar filhos. Veja você, né, e todos aqui que estão participando da nossa live. É incrível, né, como uma norma que acabou, de fato, dificultando que mulheres praticassem o esporte, principalmente de uma forma profissional. Se a gente for analisar a história, a gente vê que aquele futebol de várzea, né, continuou a ser praticado por mulheres, principalmente por mulheres de periferia. Mas quando se tentava levar o futebol feminino para os grandes clubes, havia o óbice desse decreto-lei,
que vigiu aí por muitos anos, né? E, portanto, aí também se explica a diferença de tratamento, a diferença de evolução entre o futebol feminino e o masculino. E eu lembro que certa vez uma jogadora, né, famosa, feminina, ela disse, né, que o Brasil, por causa desse decreto-lei, acabou começando tardiamente, né, o futebol profissional feminino, o que refletiu, por exemplo, em ganhar Copas do Mundo, em ganhar Olimpíadas nesse esporte, né, que ainda é o esporte nacional aqui no nosso país. Então, eu chamo atenção para esse fato apenas para ilustrar, né, as dificuldades da mulher profissional, quer seja no campo do direito, que é a minha área de atuação, quer seja na política, mas também aí até, né, nos esportes. E vejam que não é apenas pelas dificuldades da própria sociedade, mas que pode vir aí em forma de norma, né, que impede aí, às vezes, o exercício profissional. Valentina, e eu queria saber, na advocacia, como é que você acha que está a mulher? Olha, sem dúvida que a advocacia hoje nós temos, eu vou dizer, nos cursos de direito, né? Nós já temos aí um número superior de mulheres participando, né, das academias. E também inscritas na OAB. Eu não sei se todos sabem, Beatriz, mas hoje as mulheres advogadas são em um maior número do que os homens advogados. E esse percentual, ele incrementa-se quando a gente passa para a jovem advocacia. As estagiárias também, né, inscritas na OAB, elas também são maioria hoje no nosso sistema. Mas, né, eu quero dizer aqui que todos esses problemas que nós já falamos aqui, como, por exemplo, né, a mulher advogada ganhar menos do que o homem advogado, isso acontece também na nossa profissão. E quero dizer que também na nossa instituição, Beatriz. Você sabe, né, acompanhou o nosso projeto Paridade Já, carinhosamente denominado de Projeto Valentina, que foi necessário, né, uma ação como uma norma votada, aprovada, né, no sistema OAB, para sanar uma desigualdade de participação nos cargos eletivos da Ordem dos Advogados do Brasil. Para que você tenha uma ideia, apesar de sermos maioria, nós sequer ocupávamos 30% dos espaços de decisão. Portanto, com o projeto Paridade, nós já tivemos um avanço na representatividade nesses cargos eletivos. Beatriz, só para você ter uma ideia, durante 90 anos, nós temos 27 seccionais, todos os estados e o Distrito Federal. Em 90 anos, nós só tivemos 10 presidentes em todo o país. Mas com o projeto Paridade, sem dúvida, que refletiu numa maior participação feminina. E nós conseguimos, agora, nesse atual mandato, eleger 5 mulheres presidentes nas capitais ou nas seccionais do nosso país. Então, Mato Grosso, a Bahia, São Paulo, Paraná e Santa Catarina hoje tem presidentes mulheres. E esse projeto, essa norma, foi muito importante também para o equilíbrio no conselho. Né? Nós temos o conselho seccional, nas subseções e no próprio Conselho Federal. Eu também anotei aqui alguns números para a gente ver essa desigualdade. Nós, mulheres, hoje somos praticamente, né, eu diria, metade das conselheiras ou dos conselheiros federais, justamente por causa do projeto Paridade.
ainda as mulheres estão no maior número nos cargos de suplência. Mas nós acreditamos que deverá ter um rodízio aí, né, entre os titulares, para que mais mulheres também assumam esses cargos de titulares. Então, nós temos que adotar ações, medidas, como o Projeto Paridade, para que essa desigualdade de gênero nos espaços de poder ela seja mais equilibrada. E é interessante, sabe, Beatriz, quando a gente trata desse tema, porque muitos me indagam, mas qual foi o fundamento, né, normativo para você apresentar esse projeto Paridade? E eu digo, né, que é o princípio da igualdade, que está previsto na nossa Constituição de 1988, no artigo 5º e no inciso 1 da Constituição Federal. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E, portanto, nós devemos, sim, adotar todas as ações para eliminar essa desigualdade. Nós acreditamos que mais mulheres nesses espaços políticos, nos espaços de decisão, sem dúvida, essa participação irá contribuir para uma sociedade mais humana, para uma sociedade mais justa e equilibrada. Nossa, eu estou impressionada com esse projeto. E é um projeto já antigo, né? Que ele já tem algum tempo, não tem? Ele foi apresentado na terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, em Fortaleza, no Ceará, em março de 2019. Depois eu apresentei esse projeto já bem mais estruturado numa comissão que estava analisando e avaliando todo o sistema eleitoral da OAB. E aí, finalmente, esse projeto foi à votação no pleno do Conselho Federal da OAB, onde foi aprovado com apenas um voto contrário da bancada da Paraíba. Olha. E fato é que nas eleições de 2021 do sistema OAB, em todo o país, as chapas para obter o registro tinham que estar formadas 50% de homens e 50% de mulheres, em todos os cargos de titulares, de suplentes, incluindo os cargos de diretoria. Uma grande vitória, e até porque nós mulheres queremos contribuir, né, como os nossos colegas homens, com a advocacia brasileira. E nada mais justo que, já que nós estamos pagando aí, né, a anuidade, a metade, né, dessa anuidade, até mais do que a metade, que nós estejamos também aí decidindo as principais normativas para a advocacia brasileira. Nossa, eu estou impressionada, muito mesmo, sabe? Porque é um projeto muito bonito esse seu, e é um projeto de importância. Ele está trazendo mais igualdade, né, para gente, para nós que somos mulheres. Beatriz, sem dúvida, ele aplica o princípio da igualdade. E nós esperamos que outras instituições adotem também essa paridade, né, nos seus conselhos de classe e até mesmo nos tribunais brasileiros. Eu trouxe aqui também alguns dados sobre a participação feminina nos tribunais. Veja você que a primeira ministra, a ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, ela ingressou em 1999. A primeira ministra no Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace, ingressou em 2002. Segundo o site jurídico Migalhas, se nós olharmos todos os tribunais superiores, nós temos 90 ministros, mas apenas 14 são mulheres, o que corresponde aí a 15,5%. Então, apesar dos homens ainda serem maioria na magistratura, a diferença é muito pequena e não justifica, né, essa desigualdade nos tribunais brasileiros. E por isso, Beatriz, nós estamos aí com um novo projeto, né, que é um projeto apresentado por uma colega do Mato Grosso do Sul, a Eclair, né? Nós estivemos agora, recentemente,
na segunda-feira dessa semana, em Maceió, apresentando esse projeto numa audiência pública na Assembleia Legislativa, junto com a Lázara de São Paulo, a Eclair do Mato Grosso do Sul, falando justamente sobre a necessidade de termos paridade nos tribunais brasileiros. E, portanto, né, nós esperamos aí que consigamos, sim, levar a paridade para além da OAB. Então, a paridade foi testada nas eleições de 2021, no sistema OAB, aprovou-se porque nós tivemos mulheres votadas, mulheres eleitas, mulheres que ganharam a eleição, né? E nós esperamos, sim, que essa paridade ela também se estenda aí para os tribunais brasileiros. E é importante eu ressaltar aqui que tanto o Ministério Público como a OAB, elas formam, elas indicam, elas têm a possibilidade de indicar integrantes, né, para os tribunais brasileiros. Então, nós queremos que tanto a OAB como o Ministério Público, ao formarem essa lista, que é uma lista sexta para o 5º Constitucional, que também observem a paridade de gênero. Então, se é uma lista com 6 nomes, que 3 sejam de homens e 3 sejam de mulheres. Por que isso? Né? Porque nós acompanhamos e em todos os tribunais brasileiros, mesmo quando a indicação é feita pela OAB ou é feita pelo Ministério Público, em regra, são 1 ou 2 mulheres integrando a lista e a maioria, né, 5 ou 4, são integrantes do gênero masculino. Então, para ter essa paridade, eu acredito que nós tenhamos que começar a formar listas também paritárias. E você vê esse projeto como? Olha, eu vejo com otimismo. Nós temos já 2 seccionais, a de São Paulo e a de Minas Gerais, que adotaram já, né, a lista paritária, a lista sexta, né, do 5º Constitucional, paritariamente. Mas nós entendemos que essa mudança, Beatriz, ela tem que ser maior, ela tem que ser normativa, ela tem que vir prevista na Constituição Federal para que possa valer para todos os estados, para todos os tribunais, né, tanto para a OAB como para o Ministério Público, e até mesmo, por que não, para a própria magistratura, né? Então, nós entendemos que deve ser buscada uma alteração, né, uma PEC aí de alterar a nossa Constituição, ou mesmo por meio de uma emenda. Isso já está sendo trabalhado no Congresso Nacional. Nós entendemos que também o Estatuto da OAB vai ter que ser alterado, constando essa previsão, a própria lei orgânica do Ministério Público, né, para que haja essa previsão de indicação paritária para a formação das listas sextas do 5º Constitucional. Então, para fazer valer, né, como imposição, nós acreditamos que o andar da carruagem aí é longo, né? Até porque eu recentemente estava vendo um projeto de lei, né, que ficou mais de 10 anos no Senado, Nossa, onde se discutia aí a aplicação de multa para aquelas empresas que pagassem um salário diferenciado, a menor para a mulher em relação ao homem. Então, veja você que muitas vezes nós não sentimos também no Congresso Nacional um interesse maior aí em votar, né, as leis que privilegiem as mulheres. Portanto, Beatriz, muito importante, né, que você também abra essa discussão na próxima live, como você já anunciou, sobre a mulher na política. Porque nós temos que entender, né, que mulher na política, mulher exercendo um cargo no legislativo, no poder executivo,
sem dúvida que ela adotará ações, né, medidas para minimizar as dificuldades da mulher. Então, ações, né, serão adotadas até por causa da visão da mulher, né, dos problemas que ela própria já enfrentou na sua vida, quer seja ela profissional, quer seja no lar, quer seja na própria igreja, né? Então, eu entendo que é muito importante. E eu costumo contar uma historinha, né, que uma vez, viajando pelo interior de Goiás, fazendo campanha em 2016, um colega me chamou a atenção para uma advogada que dizia nas redes sociais que iria votar na chapa que prometesse trocar o piso do estacionamento da OAB, que era de brita. E esse colega achou bobagem, né? Aquilo, um pleito sem fundamento. Aí eu expliquei para ele, né, que a mulher advogada, em regra, Beatriz, usa aquele escarpão, aquele sapato que tem um saltinho fino e um bico fino, né? Então, a brita, ela, em poucos metros, né, andando ali no estacionamento, ela tem o poder de corroer o salto e o bico do sapato. Portanto, é um probleminha simples, mas que o homem não conhecia, porque o sapato dele é diferente da mulher, né? Mas que nós, que em regra usamos um sapato mais ou menos de um mesmo modelo, né? Sabemos aonde que aperta ou onde que ele pode ser estragado. Mas não é só isso, né? Eu lembro também da Lei Júlia Matos. É o nome da filha de uma querida colega do sistema OAB, que na época, ela foi minha colega no Conselho Federal, mas na época ela era diretora da OAB do Distrito Federal. E ao fazer uma sustentação oral, ela pediu, porque estava grávida, já com barrigão considerável, ela pediu preferência para o presidente da turma julgadora para fazer a sua sustentação oral. E o presidente disse que não podia antecipar a sua sustentação oral porque não havia previsão no regimento interno daquele tribunal. Ela aguardou 5 horas, saiu dali direto para um hospital onde teve, de forma prematura, a Júlia Matos. Mas como essa mulher estava num local de poder, lógico que com a ajuda de outras mulheres, ela conseguiu transformar a sua dor em uma lei que alterou o Código de Processo Civil, que alterou o Estatuto da Advocacia e da OAB para garantir direitos, e eu diria, prerrogativas à mulher advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz. Mas dificilmente, né, um homem talvez adotaria essa iniciativa, né, porque ele não passaria por essa dificuldade. Então, veja você da importância de mais mulheres ocupando a política. E quando a gente olha os números, eles também são assustadores, né? Então, nós estamos falando aqui de igualdade, de paridade, porque a desigualdade ela é muito grande. E nós queremos justamente eliminar toda e qualquer desigualdade de gênero, né? Eu trouxe aqui alguns dados, né? Mas, segundo eu estive com a deputada federal Tereza Nelma, que é deputada federal de Alagoas, estive em 2 oportunidades. Ela esteve aqui em Aparecida de Goiânia, prestando solidariedade à vereadora Camila, quando ela sofreu uma violência política na Câmara dos Vereadores. Sim. Ela foi silenciada, né? Ela teve o seu microfone desligado pelo presidente ali da Câmara. E a encontrei também na audiência pública na Assembleia Legislativa em Alagoas. E ela me apresentou números, né, que realmente chocam. 15% dos integrantes da Câmara Federal são mulheres, apenas 15%. E no Senado Federal, apenas 12%. Nós temos no país, Beatriz, 900 municípios que não elegeram sequer uma única vereadora
nas últimas Nossa. eleições de 2020. Então, sem dúvida que nós precisamos adotar ações, medidas, compromissos para alterar esse quadro que, a nosso ver, né, não pode mais persistir no século XXI. E principalmente nós, mulheres, sendo maioria do eleitorado brasileiro. Então, conclamamos aí as mulheres a votarem em mulheres. E principalmente tirar o título de eleitor, né? Porque parece que o pessoal aí dos 16 anos está meio mole. Pois é, e não pode, né? Nós temos que incentivar. A gente não pode desistir. Se a gente puder deixar uma mensagem, né, para aí os jovens que ainda não tiraram o título de eleitor, que o façam, né? Porque o nosso silêncio, a nossa omissão, a nossa não participação faz com que esses estados, né, com que esses fatos e esses números que nós estamos apresentando, eles perpetuem. Então, nós já tivemos muitos avanços, nós temos que ser otimistas em relação à maior participação feminina da mulher, em todos os aspectos, mas sabemos que isso não vem sem luta. E, portanto, é muito importante a participação de todos, de todas, de todos, e principalmente dessa nova geração, né, que não tem tantos preconceitos, né, que não enfrentou tantas discriminações. Então, o momento é agora. Nossa, é agora mesmo. E o nosso tempo acabou. Oh! Mas foi maravilhoso esse bate-papo, Beatriz. Eu estou à disposição de você sempre que quiser. Podemos conversar sobre variados temas, né? Hoje aqui, mesmo falando sobre a mulher na sociedade, veja, né? Abrimos um leque aí para mostrar a importância e as dificuldades que a mulher enfrenta aí no seu dia a dia, na sua luta diária. Não, eu estou impressionada, sabe? Porque, assim, foi muito bom esse bate-papo. Eu estou, assim, muito agradecida de você ter aceitado. Um prazer para mim, uma alegria, viu, Beatriz? Ah, é um prazer para mim. Muito obrigada, viu, Valentina Dilma? Até a Muito próxima, obrigada querida. mesmo. Não se esqueça, entra lá no www.beatrizvelanda.com na parte agenda para ver a nossa agenda. Tchau, gente. Fica com Deus.